Samuca, temos alguma novidade sobre o Gabriel Martinez? Ô Caramujo, esse é um jogador, e aí o pessoal, o torcedor do Cruzeiro, ele pode se acostumar agora nesse perfil aí de buscar jovens atletas, né? Que o scout do Cruzeiro, com o Joaquim Pinto aí, ele vai procurar jogador em tudo quanto é lugar, né? Então, muitos aí, a maioria não vai, porque é, se fosse, por exemplo, Roger Guedes, ninguém precisa falar que não conhece, né? Por exemplo, o Arthur, que o Botafogo buscou lá no Zenit, que já tinha passagem no Palmeiras. O Elinho, que foi do Red Bull Bragantino, São Paulo, tá lá no Toluca. Quem mais aí que. O Luiz Gabriel Henrique, que o Peck. Botafogo foi buscar. Gabriel Peck, sim. E o mapeamento, ele é muito amplo. Véio. Então tem o Gabriel Martins, assim como tem outros. Véio. E que nomes ainda não apareceram, mas obviamente o Cruzeiro tem algumas conversas em andamento. Quando vai fechar aí, dentro daquela entrevista lá do Pelaipe, né? A expectativa é por novidades até o domingo, né? Não sei se isso vai se confirmar, mas o Cruzeiro vem trabalhando para achar esses perfis. E quando a gente, por exemplo, o Baú gosta de falar muito, né? Se a gente entrar ali no transfer marketing, você vai colocar lá jogador até 25 anos que atua pelas beiradas. Pô, vai aparecer jogador que você nunca nem sonhou e que não quer dizer que não é um jogador bom, né? Óbvio que a tendência é de que esses atletas aí eles sejam apostas, mas apostas válidas e que são estudadas aí por todo o departamento. Vem o Joaquim Pinto e faz ali toda a análise, passa os números, passa tudo. Esse pessoal assiste jogo, como que encaixaria no estilo do Leonardo Jardim, e aí começa a avaliação para quanto que vai custar, até quanto o Cruzeiro pode chegar. Aí vem o Pedro Lourenço com o Pedro Júnior, em termos de valores, como que seria isso, aí prepara uma proposta e envia. Isso aconteceu com o Gabriel Martinez e vai acontecer com outros jogadores. O Cruzeiro entendeu que poderia fazer um investimento importante. Eu considero uma aposta e não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não conheço o jogador, porque a maioria não vai conhecer, alguns outros também. E não quer dizer que o jogador seja ruim, né? Assim que vários atletas vão aparecer aí, uns vão dar certo, outros não vão dar. Mas a proposta que o Cruzeiro fez não alcançou esses valores aí de 8 milhões de euros. Acho até que se tivesse alcançado isso, a negociação ela teria avançado, mas o que a gente vai ver muito o Cruzeiro estabelecendo, e eu não me lembro, Caramujo, Rafa e Amanda, o pessoal do chat aí pode se recordar, mas na época que o Joaquim Pinto foi contratado, teve o pessoal resgatou aí, acho que até no Central da Toca, uma entrevista de um gestor lá que levou ele, acho que para o Spartak, e ele falando sobre que ele conhecia muito jogador, né? Conhecia o mercado brasileiro todo, jogador de Série A, de Série B, e que ele tinha uma grande característica que era precificar jogador, né? Esse aqui vale tanto, até tanto, é um bom investimento. Então, o Cruzeiro tem confiado nisso, né? E trouxe o Joaquim Pinto para estabelecer esse processo. Acho que eles vão acertar em todos? Não acho, porque senão aí pode aumentar até o salário dele, né? Mas penso que eles vão encontrar boas opções aí no mercado e que ninguém tá pensando, né? E por que que as coisas eles estão trabalhando de uma forma mais sigilosa? Porque se você falar hoje que tem determinado jogador que está na Grécia, mas se destacando, foi revelação de tal clube, quantos outros clubes vão atrás? Né? Isso o Cruzeiro não quer. Porque aí você vai ter que pagar mais se você quiser contratar. Por exemplo, esse Gabriel Martins aí, eu tenho certeza que já teve outro clube que foi atrás. Só de aparecer o nome. A certeza absoluta. Que, vamos consultar quem que é o agente dele, etc. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro hoje tem os processos bem estabelecidos, com o Jardim.
aí com o gerente scout, o Joaquim, e o Pedro Júnior Pelaipe, e eles entenderam que se falar muito sobre vários nomes em começo de conversa, em começo de negociação, isso aí não vai sair bom para o bolso do Pedro e até mesmo para o Cruzeiro, que às vezes vai trabalhar para os outros, né? A gente não brincava muito aqui que o scout do Cruzeiro, uma época, estava a serviço lá para o Internacional, então é mais ou menos isso que eles estão trabalhando. O Gabriel Martins aí não deve ser um nome que vá ser contratado, porque o Cruzeiro também não pensa em, não, ofereceu tanto, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, não. Define um valor e a proposta é tanto. Quer, avança, não quer, beleza, tem mais outros aí, vários outros no mercado, Caramujo. Ô Valu, eu confesso que o nome, num primeiro momento, me surpreendeu, porque não é um atleta que tá tão assim, badalado, né? E aí, no primeiro momento, você vai bater os olhos ali sobre números de partidas, gols, assistências. De fato, é um jogador que não tem números, digamos assim, assustadores no bom sentido, né? Um atleta que tem uns números ali bem simples. E aí, eu tentei ali pegar um pouco de alguns jogos dele. Confesso que a plataforma que geralmente eu uso para pegar os jogos não cobre o campeonato português, então eu consegui pegar 2 jogos de Copa de Portugal, né? Um deles ele acaba entrando na segunda etapa contra o Vitória de Guimarães, e o outro é um jogo contra o Benfica, que o Braga acabou perdendo por 3-0. É um jogador alto, né? 1,85 m, é um perfil hoje normal para a ponta. A gente vê outros jogadores na elite do futebol que já tem essa composição física. De fato, não me chamou assim, a atenção por ser um cara daquele ponta habilidoso. É um cara que o ponta dele, a questão do ataque dele é muito mais na profundidade. É um cara de muita explosão fisicamente. Ele parece ser um atleta privilegiado, pressiona muito, trabalha muito sem a bola, mas é aquele movimento que o Samuel até apontou, né? Provavelmente o Cruzeiro está pensando em um cara fora do radar da galera, para poder contratar um atleta para trazer para cá, terminar de desenvolver e vender. Confesso que quando vi os 8 milhões, olhando para o perfil do atleta, eu acho seriam valores muito exacerbados, e aí depois o Samuel tá essa tranquilizada, né? Não foi essa a proposta do Cruzeiro, mas assim, Valu, no meu ponto de vista, não é um jogador que num primeiro momento me saltou aos olhos, do pouco que eu vi. E aí eu tenho que também ponderar isso. Eu consegui ver 1 jogo e meio do jogador. Eu não tive oportunidade de ver outras partidas. Confesso que ainda quero ver mais, mas acho que o ponto principal dele é esse, é o aspecto físico. Até vi algumas pessoas comentando no Twitter, né? E até uma menção que o João Paulo lá fez a gente. E aí o João, que é um rapaz que parece trabalhar como scout também, falou algumas coisas que tem ali uma plataforma que aí os dados são sigilosos, mas que os dados físicos do Gabriel Martins chamam muita atenção. Assim, se eu pudesse fazer um paralelo, Valu, do pouco que eu vi, me parece um jogador no estilo do Wanderson. Assim, a minha opinião foi de um jogador parecido com o Wanderson. É fato que todo mundo vai ficar focado nos números, né, Valu? Pode ser que o cara venha para cá e aqui seja a temporada de afirmação do atleta, mas eu tô bem curioso para saber se o Cruzeiro vai permanecer com esse movimento de tentar o Gabriel Martins, como o Samuel disse, ou se o Cruzeiro vai focar em outros nomes. Assim, tô na expectativa aí, e aí queria também ouvir a opinião de você, da Rafa, vocês puderam ver do nome, né, quando acabou saindo. Até o Valu falou essa questão dos valores, né? Claro que a gente não sabe quanto o Cruzeiro ofereceu, a gente sabe que não são 8 milhões, porque o Samuel trouxe essa informação, e a gente pensa em algo talvez em torno de 5, 6, é difícil de mensurar não tendo a informação. O que eu penso, Valu, é que a gente, falando dessa posição atacante no futebol hoje, para você gastar essa média de valor, dificilmente você vai conseguir trazer um atleta que é uma certeza, uma realidade que vai te entregar o número de gols e assistências que você precisa ali na temporada.
Então, eu acho que tá dentro daquilo que é essa faixa de valor, né? Para a idade dele, que é um jogador muito jovem, nessa faixa de valor, a gente dificilmente vai ter uma certeza, vai ser sempre uma aposta. Então, no caso, eu acho que seria mais uma aposta, né? Assim como a maior parte dos zagueiros que foi especulado aqui no Cruzeiro, talvez com a exceção do Valentim, que é um cara que é mais experimentado, assim, os outros até aqui, pelos valores que o Cruzeiro pretende praticar, todos seriam apostas. Então, acho que é mais ou menos na mesma linha. Realmente não acho que é um atleta assim que enche os olhos do torcedor por conta dos números na temporada, né? E o Cruzeiro realmente precisa resolver esse problema crônico, que é trazer pontas que contribuam diretamente para o jogo em termos de gols e assistências. Eu acho que o futebol vai muito além disso, mas eu acho que nos falta isso, e nos faltou isso nas últimas janelas. Agregar esse tipo de jogador que realmente contribui diretamente para gols ali no último terço. Então, a ver como as coisas se desenrolam, porque eu também entendo que, a depender de quanto o Cruzeiro está disposto a pagar por esses jogadores, a gente não vai conseguir trazer uma certeza. A gente vai ter que trazer um jogador dentro daquilo que está sendo mapeado no clube, e aí que o Leonardo Jardim vai desenvolver e encaixar nesse time para que ele possa contribuir, sabe? E aí, como o Samuel falou, né? A depender do atleta, se o Cruzeiro entender que vale a pena, vai subir o nível de investimento, podendo chegar nesses 8 milhões ou até mais. Mas aí vai depender do atleta, e aí é a minha opinião, né? Que se for para chegar num valor mais alto, tem que ser mais certeza do que seria o Gabriel Martins.